Como surge uma nova espécie? Esse é um dos problemas centrais da biologia e já estava explicitado no título da obra central de Darwin, sobre a origem das espécies. Nesse livro, ele prometia explicar como ocorre o surgimento de uma nova espécie, mas ele se deparou com um gravíssimo problema. Ele não tinha uma definição biológica de espécie, ele tinha apenas uma definição tipológica de espécie. E assim, ele só conseguiu explicar como surgiam novos tipos, não conseguiu explicar como surgia verdadeiramente uma nova espécie biológica. Convém lembrar que espécies são conjuntos de populações, real ou potencialmente intercruzantes, direta ou indiretamente e reprodutivamente isoladas de outros grupos. Mas afinal, como surge uma nova espécie? Uma resposta já foi proposta na origem das espécies e muita gente acredita nela até hoje. Esse modelo se chama especiação por isolamento geográfico e consiste basicamente no seguinte. O exemplo clássico é o de um pequeno grupo que chega a uma ilha. Uma ilha é um isolado geográfico onde o novo grupo pode se proliferar e gerar muitas populações, e o fundamental é que essas populações estão distantes da população original no continente, estão isoladas das populações do continente. Assim, não existe troca gênica entre as populações da ilha e as populações do continente. Sendo assim, cada grupo vai se desenvolvendo de maneira própria. Cada grupo vai adquirindo mutações ao longo do tempo e essas mutações ficam contidas na ilha e as mutações obtidas no continente contidas no continente. Não há uma troca entre umas e outras. Assim, com o passar do tempo, as populações da ilha vão adquirindo características próprias cada vez mais diferenciadas das características dos indivíduos do continente. E assim, com o passar do tempo, com o passar das gerações, cada grupo vai adquirindo feições próprias, de maneira que, após um longo tempo, temos a população da ilha já bastante diferenciada das populações do continente, consistindo assim em uma nova espécie. Esse mecanismo de especiação explica muito bem o surgimento de novos tipos, de novas espécies tipológicas. Mas ele não explica o surgimento de uma nova espécie biológica, de um novo isolado reprodutivo. Por que razão, depois desse isolamento geográfico, ocorreria um isolamento reprodutivo potencial entre essas duas populações? Ou seja, caso essas populações da ilha voltassem a reencontrar as populações do continente, por que ambos os grupos estariam reprodutivamente isolados uns dos outros? Essa é a pergunta. Para responder essa pergunta, eu propus o que eu chamei de especiação fetichista. O propósito desse modelo não é explicar o surgimento de novos tipos. O propósito do modelo de especiação fetichista é explicar o surgimento de novos isolados reprodutivos, que são aquilo que constitui, de fato, uma nova espécie. Em qualquer espécie, existe uma correspondência entre os desejos dos indivíduos de um sexo e as características dos indivíduos de outro sexo. Se conseguirmos explicar como surge uma correspondência desse tipo, teremos explicado como surge uma nova espécie. Porque é exatamente isso o que define uma dada espécie, essa correspondência entre desejos e características dos indivíduos do outro sexo. Porque é exatamente essa correspondência o que garante o isolamento reprodutivo de uma dada espécie. A título de ilustração, vamos imaginar um canário fetichista. O canário é um passarinho amarelo. Vamos imaginar um canário fetichista que adorasse fêmeas azuis, que tivesse uma fascinação caso ele visse alguma canária azul. Ora, como não existem fêmeas de canários azuis, esse fetiche se manteria silencioso, não alteraria em nada a vida desse indivíduo, provavelmente. Então ele poderia se reproduzir normalmente, sem ter nunca visto uma fêmea que correspondesse a esse seu fetiche.
esse passarinho teria talvez seus filhotes, que teriam outros filhotes, muitos deles herdando essa característica, muitos deles herdando esse fetiche, que se manteria silencioso em todos eles, talvez para sempre. Embora, eventualmente, pudesse surgir, por acaso, uma fêmea azul que correspondesse exatamente a esse fetiche. Nessa eventualidade, esse canário fetichista provavelmente ficaria obcecado por essa fêmea. Existiria então uma grande chance de, sendo ele muito atraído por ela, que eles viessem a se acasalar e viessem a ter filhotes uns com os outros. Como essas duas características podem ser herdáveis, haveria uma grande chance de que os descendentes desse casal viessem a ter as duas características, tanto ser azul quanto ter o desejo por criaturas azuis. Nesse caso, os descendentes desse casal tenderiam a intercruzar uns com os outros, gerando um grupo de indivíduos com desejo por outras criaturas azuis, sendo eles próprios azuis. Então, é provável que esse grupo gerasse um conjunto pequeno de indivíduos azuis e que desejassem indivíduos azuis. Ora, veja que esse grupo, muito provavelmente, se comportaria de uma forma endogâmica. Muito provavelmente, um passarinho que desejasse outro passarinho azul e que o encontrasse, né, formaria um grupo de indivíduos azuis desejando indivíduos azuis. Veja que, de qualquer modo, se esses dois grupos já se isolaram reprodutivamente uns dos outros, eles já constituem duas espécies diferenciadas. Vamos recapitular o que nós já vimos até agora. Partimos do surgimento de um indivíduo fetichista, no caso um canário, que desejava uma fêmea azul, embora não existisse nenhuma fêmea azul na espécie. Esse indivíduo se comportou de maneira comum na espécie. É muito provável que existam muitas dessas mutações, existem muitos indivíduos fetichistas que nunca encontram uma correspondência desse seu fetiche. Então, ele se comporta de uma maneira normal, dado que ele não encontra uma correspondência, não encontra uma fêmea que corresponda a esse fetiche, e ele tem seus descendentes, alguns desses descendentes tendendo a herdar esse mesmo fetiche. Eventualmente, com o passar do tempo, é possível que surja uma fêmea adequada a esse fetiche, ou seja, é possível que surja uma fêmea azul. Nesse caso um indivíduo fetichista que deseja fêmeas azuis encontre essa fêmea azul, é bastante provável que eles se acasalem. E acontece que os descendentes que eles vão gerar tenderão a herdar essas duas características. Tenderão a herdar a característica de ser azul e de desejar parceiros azuis. Dessa forma, eles vão gerar um conjunto endogâmico, vão gerar uma população que tende a se acasalar entre si, formando um grupo de indivíduos azuis e que desejam indivíduos azuis. Ora, com isso, esse grupo se isola reprodutivamente da espécie ancestral, de indivíduos amarelos que desejam indivíduos amarelos. Surge então um novo grupo de indivíduos azuis que deseja indivíduos azuis e que se comporta assim como uma nova espécie, que já constitui uma nova espécie biológica. Ocorre que duas espécies não conseguem sobreviver compartilhando exatamente o mesmo nicho ecológico. Para sobreviver, essa nova espécie vai ter que encontrar um nicho ecológico próprio. Isso não é tão difícil quanto pode parecer, bastaria que a espécie se especializasse num alimento secundário da espécie ancestral, por exemplo, num dos grãos que a espécie ingere secundariamente, tornaria esse grão o seu alimento principal, e assim ela se tornaria também uma espécie
ecológica, ela adquiriria seu nicho próprio. E isso corresponde a uma segunda etapa da especiação. Em seguida, tendo adquirido um novo nicho ecológico, tendo adquirido um nicho próprio, a nova espécie passa então por pressões seletivas próprias, diferenciadas das pressões seletivas que ocorrem na espécie ancestral. Por essa razão, eles vão tender a se diferenciar da espécie original, vão tender a adquirir feições próprias. Então, isso corresponde a uma terceira etapa de especiação tipológica, onde a espécie, de fato, adquire feições diferenciadas das feições da espécie ancestral. E isso encerra as 3 etapas do processo de especiação. Eu queria acentuar uma consequência incidental desse meu mecanismo de especiação fetichista. Incidentalmente, esse mecanismo de especiação propõe uma explicação para o modelo de equilíbrio pontuado. Essa ideia do equilíbrio pontuado está bastante difundida, já bastante acreditada e bastante enigmática também. Sabe-se que as espécies sofrem fortíssimas alterações em um período muito curto e depois elas se mantêm enigmaticamente por longos períodos sem praticamente nenhuma alteração. Esse padrão é chamado de equilíbrio pontuado, é um padrão descoberto nos fósseis, fica muito visível nas camadas fósseis e, no entanto, ele não tem, ou não tinha uma explicação racional. O meu modelo de especiação, incidentalmente, dá uma explicação racional para o equilíbrio pontuado, uma vez que, como vimos, após a especiação biológica, as espécies devem passar por um período de especiação ecológica e, em seguida, um rápido período de especiação tipológica. É durante esse momento em que a nova espécie, deve se adaptar ao seu novo nicho ecológico. É nesse instante que a nova espécie sofre profundas alterações, enquanto ela ainda é pouco numerosa, e ela se altera para se adaptar ao novo nicho.